Quero falar algo aqui a respeito do que Deus tem compartilhado no meu coração. Na verdade, eu estava querendo iniciar uma nova série de sermões, e daí eu estava pedindo para Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, o que o Senhor quer ministrar, e me fala comigo, me revela, e o que o Senhor tem. E eu estava com algo no coração, mas nessa noite Deus falou comigo. Quantos aqui têm o hábito de sonhar? Você sonha quase toda noite, toda semana. Tem gente que sonha direto aí, tem bastante sonho. Você lembra depois dos teus sonhos? Olha, eu te invejo, porque eu não sonho nada. Eu não sei o que é sonho direito, sabe? Não sei mesmo. Eu deito e eu, de repente, acordo. É assim a minha noite. Eu apago e acendo durante a manhã. Então, quando as pessoas falam que eu sonhei, tem pessoa que sonha e tal, eu falo, nossa, que legal, né? Eu não consigo ter essa... São raros os meus sonhos, né? E quando eu sonho, são umas coisas meio malucas. Né? Uma vez eu sonhei que eu estava com o pastor Paulo Davi, o filho dele, e daí eu acho que era o pastor Paulo Davi ou eu, ficava dando zerinho numa Fiat 147 verde. Que sonho é esse, né? Oh, Deus. Não... Aí as pessoas falam, qual que é o sentido disso? Eu falei, gente, não sei. Né? Mas eu sonhei uma vez com isso. Então eu tenho sonhos meio doidos. Quando eu sonho, é umas coisas meio malucas, assim. Mas nessa noite, Deus falou comigo em sonho. Nessa noite, Deus trouxe aquilo que eu estava pedindo. Eu falava, Deus, fala comigo. E Deus falou, eu acordei. E eu não costumo lembrar do que eu sonhei. Eu devo ter sonhos, mas eu não lembro. Mas eu lembrei e eu falei assim, nossa, que sonho diferente. Quando eu estava pensando no sonho, Deus falou, eu quero falar com a igreja através desse sonho. Eu quero que você fale baseado nisso. E eu queria, então, compartilhar um pouco do que Deus falou comigo em sonho. E eu creio que Deus realmente tem uma palavra para nós hoje, amém? E lógico que eu vou usar o sonho como introdução, mas que tem a palavra de Deus como fundamento. E o sonho, eu estava aqui nessa igreja, literalmente na igreja, não tinha nada de diferente, era do jeitinho que está aqui, com as luzes do jeito que estão, né, dessa forma. E quando a gente chegou na igreja, a gente estava organizando como sempre, a gente chega antes, se você, né, chegar um pouco antes, se você quiser ajudar a gente, o pessoal tem que arrumar cadeira, o pessoal tem que, às vezes, né, ver os detalhes, som, puxa cabo e ajuda. Precisamos de mais gente no som, de mais gente nas filmagens, então tem lugar para você servir aqui, só procura a gente. E daí a gente estava nessa correria, e eu lembro que eu fui acender a luz ali, então era muito real, era como se eu estivesse aqui para organizar o culto. E quando eu fui ligar a luz, eu liguei e só ligou metade das luzes. E eu olhei e falei, ué, o que aconteceu? E aí eu chamei, acho que sei lá se foi o Lucas, alguém, eu falei, vamos tentar ligar aqui. A gente começou a bater nos disjuntores, tentar entender, e quando a gente ligava, um lado acendia, o outro apagava. Eu falei, não, mas não é possível. Deve estar tendo alguma interferência. Aí a gente foi para o outro interruptor, aí quando a gente acendia um lado, o outro apagava, e não ficava, e as luzes ficavam intercaladas, uma acesa, uma apagada, uma acesa, uma apagada. Eu fiquei bravo, porque quem me conhece sabe que eu não consigo, eu não gosto de penumbra, eu gosto de coisas bem claras. Quando eu chego aqui tem alguma luz apagada, eu vou lá e falo, por que ninguém ligou essa luz, né? Então assim, eu não suporto luzes meio apagadas, lugares meio turvos, assim, eu gosto de tudo aceso. E, né, roubaram até o nosso refletor ali da frente, né? Que Deus o abençoe. Roubaram, né? Fazer o quê? Tava muito fácil, né? Então eu tentava ligar e eu fiquei encabulado e eu falei, gente, vai começar o culto, né? O pessoal sabe que eu sou meio acelerado. Eu falei, gente, as luzes estão assim, vai ter que pregar assim. E eu estava incomodado com aquilo. Eu fiquei meio que assim, poxa Deus, o que está acontecendo com as luzes dessa igreja? A igreja é nova. E daí, depois eu fui olhar mais atento. E eu vi que o teto estava rasurado. E eu falei, caramba, mexeram no teto. E aí eu fui ver, então, que alguém entrou dentro do teto. E alguém tinha roubado as luzes, tinha roubado a fiação. E alguém tinha entrado, o alarme não tinha tocado. De alguma forma tinha desconectado, aquelas luzes estavam apagadas. E eu fiquei pensando nisso, aparentemente um sonho muito sem sentido, assim, um sonho normal. Mas quando eu estava pensando nisso, eu acordei ali, não lembro que horas que foi, esse sonho veio no meu coração e Deus falou o seguinte no meu coração. Deus falou o seguinte, olha, eu quero que você ministre para a igreja. Porque esse sonho está revelando o que está acontecendo dentro da igreja. Eu falei, meu Deus. Ele falou assim, tem pessoas apagadas dentro da igreja. Tem pessoas que não têm luz, e elas estão ali. Elas estarão lá, então você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. E eu quero derramar a minha luz, eu quero acender a vida delas, eu quero que elas tenham luz, mas hoje elas estão apagadas. E você vai falar sobre isso. Então eu estou falando aqui, baseado no temor divino de falar que Deus quer acender uma luz dentro do teu coração, que Deus te trouxe aqui para acender a tua vida.
Literalmente trazer luz sobre o teu coração. E é isso que Ele quer falar conosco. E quando nós pensamos em luz, nós vamos pensar exatamente sobre a presença, a graça de Deus e algumas coisas de que Deus está chamando eu e você para andarmos nessa luz. Deus não nos chamou, uma lâmpada dessa, um lugar desse, com uma lâmpada queimada, ela perde a função, ela perde o sentido de existir, ela perde o sentido de fazer, de estar aqui, até que ela tem que ser trocada. Então, Deus, Ele quer realmente acender a nossa vida, Ele quer acender o nosso coração com a presença dEle. Então, abra sua Bíblia em João, a gente vai ler 8:12. João 8:12. Um texto bem conhecido, um dos grandes eu sou da Bíblia, né? Dentro que João traz 7, esse é um deles. E a palavra de Deus vai dizer assim, a gente vai ler só um versículo, depois eu vou usar bastante textos de apoio, que diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pai amado, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos visite nessa noite com teu poder, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, e que o Senhor venha acender as nossas vidas, que a gente venha ser luz do mundo, que a gente venha ter a luz de Cristo dentro de nós, e a gente possa resplandecer essa luz no meio das trevas, a gente possa ser luzeiros do mundo, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, Pai, aonde a gente esteja, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, e que todo mundo, Pai, qualquer pessoa que entrou nesse lugar, Deus, apagada, que entrou nesse lugar sem ter a Tua luz, possa hoje, Deus, ser visitado pelo Teu Espírito Santo, e ela possa sair daqui, Pai, radiante, iluminada pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Jesus está dizendo nesse contexto, ele vai dizer 7 eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse é um dos grandes eu sou que ele retrata em João. E esse eu sou, ele está numa passagem que ele está pregando na sinagoga e acontece uma cena nessa sinagoga muito conhecida. Jesus ele está ensinando, e quando ele está ensinando, as pessoas começam um alvoroço, começa uma agitação e uma gritaria. Eu acredito que a mulher talvez gritando, envergonhada, e as pessoas ali arrastando, trazem ela arrastada, literalmente, pelo meio da igreja. Imagine você, a gente está aqui agora e alguém é trazido arrastado até aqui no altar. E de repente aquela pessoa chega e as pessoas olham para Jesus que está ensinando e falam: mestre, né? Você que é o mestre? Essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda que a gente apedreje, que a gente mate ela a pedradas. E eles queriam pegar Jesus, porque se ele é contra a lei, se ele fala alguma coisa ali, eles teriam pegado Jesus realmente descumprindo a lei. E de repente Jesus olha para aquelas pessoas, para toda aquela multidão já com pedras na mão, com pessoas já talvez, né, se preparando com ódio, escolhendo uma pedra mais pesada, e de repente crianças, porque aquilo ali era um ato normal. E de repente Jesus olha para aquela multidão e vai dizer: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele começa a escrever no chão, depois ele fala isso, e a palavra de Deus vai dizer que um por um vai pegando, e vai deixando, e vai saindo, e sobra só Jesus e a mulher. Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, cadê as pessoas que te acusam? Não sobrou ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Logo depois dessa cena, Jesus continua o discurso e ele fala: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele está querendo dar uma lição para mim, para você, para aquelas pessoas. E ele queria dizer o seguinte: olha, a grande lição que está por detrás desse texto é o seguinte: olha, as pessoas acham que cumprindo a lei, as pessoas acham que fazendo e matando e julgando e condenando e vendo o pecado do próximo, elas estão andando na luz, estão andando corretamente, estão fazendo as coisas, mas elas não estão na luz, elas estão em trevas, porque elas não conseguem enxergar os seus próprios pecados. Ela consegue ver da adúltera, mas ela não conseguia ver a dela, até o ponto de Jesus confrontar e falar: olha, quem não tem pecado, lança. Por isso que ele vai falar: eu sou a luz, e se você andar comigo, você vai enxergar quem você é também. É isso que Jesus está querendo dizer.
Então, Jesus está dizendo aqui para mim e para você que, literalmente, as pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher, elas estavam em trevas. Elas estavam na escuridão. Quando eu falo trevas, essa palavra ela tem uma conotação, parece sempre maligna, né? Parece algo sempre demoníaco, a pessoa. E todo mundo vai falar, eu não estou com treva não, tá maluco, sai de reto, Satanás, né? Você vai falar tudo que é tipo de palavra que você não quer estar em trevas. Mas o sentido aqui é escuridão. É uma pessoa que está cega no seu entendimento, está apagada, ela não tem a consciência, a presença, o entendimento de Deus. Ela está na escuridão. E a palavra de Deus ela vai ser bem clara, que vai dizer que todos nós, de alguma forma, éramos trevas ou somos trevas, estamos na escuridão até que a luz habite dentro de nós. E é isso que Jesus está querendo dizer, que quando eu e você, a gente está em trevas, a gente está na escuridão, a gente consegue achar muito fácil o erro das pessoas que estão ao nosso redor. A gente consegue ver muito bem o erro da esposa, do esposo, dos filhos. A gente consegue ver o erro do patrão, a gente consegue ver o erro do governante, a gente consegue ver o erro do cara do trânsito, a gente consegue ver o erro do vizinho, até demais. Mas a gente é cego para os nossos próprios erros, porque a gente está na escuridão. E Jesus ele quer hoje iluminar a nossa vida, não só nesse aspecto, mas em todos os outros. E ele quer brilhar. E a primeira lição que eu vou aprender com esse texto, que eu vou tirar desse texto, que Deus, naquele sonho, quer falar comigo, com você nessa noite, é que Jesus é a luz do mundo. Jesus ele chamou eu e você para andarmos na luz. Para andarmos na luz, para andarmos na luz. Mas a gente só vai andar na luz se nós tivermos Jesus como luz do mundo. Por isso que ele vai falar, eu sou a luz do mundo. É interessante como a palavra de Deus ela faz isso, né? Às vezes a gente assiste no filme lá do Star Wars lá e tudo mais, né? E a gente vai ver lá assim, o lado negro da força, o lado da luz, né? Tem até o sabre de luz, né? Então, tanto o cinema quanto os filmes, as coisas, elas vão fazer esse duelo entre a luz e as trevas. E é interessante que, na verdade, isso aqui é bíblico. Eles distorcem tudo a palavra de Deus, mas isso aqui é a palavra de Deus. E essa expressão luz vai realmente retratar que eu e você, quando nós pertencemos a Deus, nós temos a luz do mundo. Mas as trevas, a escuridão pertencem a Satanás, as pessoas caídas, as pessoas que estão nos seus pecados. Mas a gente também vai mudando essa palavra, entendendo que luz, essa palavra, ela parece até meio assim, ela soa meio, como é que eu vou falar assim, mística, né? Meio mística. Não sei se você já ouviu assim, nossa, aquela pessoa é iluminada. Que negócio estranho esse. Mas essa iluminação é por causa que aquela pessoa, mas por que ela é iluminada? Ela tem uma áurea, ela tem uma vibração. Então a luz que hoje muitas vezes as pessoas usam é para um misticismo, né? Que a pessoa é iluminada. Ou ela é usada de forma de qualidade, onde a pessoa ela tem um talento excepcional. Daí você fala assim, não, o Neymar brilha. Uma estrela cadente, cai mais do que brilha, mas... Neymar brilha, né? Vai lá e brilha, garotão, né? Vai lá e brilha. Então a gente usa, às vezes, nessa questão de brilho, de performance, de coisas boas que a gente pode fazer, de coisa de talento. Até mesmo porque a gente fala a estrela do filme, a estrela do cinema, ou seja, aquele que é o protagonista da história, aquele que tem uma atuação na qual se destaca. E aí a gente às vezes vai pensar nisso e vai olhar para essa palavra e a gente vai, às vezes, não entender direito. Jesus quer que eu me destaque, Jesus quer... O que ele quer dizer com isso? Mas, na verdade, é que Jesus está querendo dizer o seguinte, eu sou a luz do mundo. E é interessante a definição de escuridão, que escuridão é ausência de luz. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, as pessoas que estão na escuridão, as pessoas que estão em trevas, na verdade, elas têm ausência de Deus. Elas não têm conhecimento, elas não têm Deus na vida delas. Talvez ela tenha Deus nesse conceito, mas ela não tem Deus dentro. Ela tem Deus fora, mas ela não tem Deus dentro dela. Isso é meio chocante, porque ninguém quer dizer que não tem Deus dentro. Mas a verdade é que isso acontece. Às vezes nós estamos apagados. Às vezes a gente está na escuridão, porque a gente está com a ausência de Deus na nossa vida.
a gente está com a ausência do Espírito Santo. E a gente se apaga. A gente anda na escuridão. A gente anda em trevas. Porque escuridão e trevas não quer dizer simplesmente que eu estou possesso, mas quer dizer que eu estou com a ausência da presença de Deus na minha vida. Será que eu e você não estamos apagados? Estamos nesse momento onde a gente se encontra realmente em trevas, que estamos ali com a ausência de Deus? Sabe, no sonho, eu via que de alguma forma eu tentava acender as luzes da igreja. Então eu tentava botar a mão no interruptor, eu tentava acender, eu tentava falar com as pessoas, e tentava, mas a verdade é que eu não consegui. E sabe, uma das coisas que Deus falou no meu coração é que, às vezes, a gente está fazendo igualzinho, a gente quer acender algo na nossa vida, a gente quer o brilho, parece que falta a essência, falta a vida, falta a alegria, e a gente quer acender com as nossas próprias forças, a gente tenta, a gente corre, a gente vai, e a gente mexe, a gente vai, mas não muda, fica lá apagado. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente está tentando do nosso jeito, a gente está tentando, talvez, acender através de uma espiritualidade, que nem aqueles homens querendo apedrejar, querendo ver o outro se sentindo superior, tentando por mecanismos próprios, mas a verdade é que aquilo não pode produzir luz interna. A gente não consegue produzir, a gente vai tentando assim, interruptor bate e tal, só que parece que a gente está apagado. Sabe, às vezes a gente está tentando acender coisas na nossa vida, luz dentro do nosso coração, vida, ter alegria, ter paz, com as nossas próprias forças, com os nossos mecanismos, ou com uma espiritualidade vazia, e Deus está querendo acender uma luz dentro de nós. Então, a palavra de Deus vai ensinar que Ele quer realmente acender uma luz dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, e muitas vezes a gente está no escuro. É interessante pensar que lá em Gênesis, quando a gente vai ler o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ter então aquela cena da palavra de Deus que ele vai falar o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então ele vai falar, né? Haja luz, e houve luz. E ele começa então a organizar as coisas dentro do jardim, ele começa então a organizar as coisas ali, a criar água, criar as coisas, e então ele vai dando forma à terra. É interessante porque no original, a palavra ali, quando a gente vai estudar exegese, esse foi um dos textos que eu estudei, a palavra é tohu vabohu, é uma palavra meio estranha em hebraico, e essa palavra significa desolada, desabitada, ou seja, um caos. A terra estava um caos. Era algo bagunçado, era algo que estava literalmente deformado. E aí então Deus, ele fala, haja luz, e Deus então começa a organizar a terra, começa a organizar então ali através da luz de Deus ali na terra. E eu acho muito interessante porque da mesma forma Deus quer dizer haja luz dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente vem na igreja e a gente está aqui e a gente está que nem a terra. A gente está um caos. A gente está desorganizado, a gente está uma bagunça, a gente está mal, a gente está sofrendo um monte de problema, a nossa vida está uma desordem, os nossos pensamentos estão... Então a nossa vida às vezes está uma bagunça, está uma desordem. A nossa vida está um caos, os nossos sentimentos estão bagunçados, as nossas emoções estão uma desordem, a nossa casa está uma tragédia, o nosso estado de espírito está horrível, e a gente está enegrecido, a gente está cheio de problemas, cheio de pensamentos, cheio de situação, a gente está igualzinho. Sabe o que Deus quer fazer hoje comigo, com você? Ele quer dizer, haja luz, e Ele quer trazer ordem, Ele quer trazer clareza, Ele quer colocar um sentido, Ele quer começar a dar uma forma para você, Ele quer começar a organizar a tua vida, a tua casa, os teus pensamentos, a tua família, o teu casamento. Ele quer dizer, haja luz. Porque a desordem, essa angústia, esse problema, muitas vezes ele é ocasionado por uma situação ponderada. Mas quando nós estamos vivendo dessa forma, é porque Deus, Ele quer acender uma luz, porque nós estamos nas trevas, nós estamos vivendo uma escuridão, nós estamos um caos. E talvez você chegou nessa noite e a tua vida está um caos, está uma tragédia, está uma bagunça, e Deus quer te acender nessa noite. E Ele quer falar, deixa eu dar um jeito na tua vida, deixa eu trazer ordem para a tua casa, para a casa do teu coração. Deixa eu dizer, haja luz. E quando Ele diz, nosso coração é cheio da luz do Espírito. Deus quer organizar.
Eu lembro que eu escutei um testemunho de um pastor essa semana, e disse que ele foi para um culto, ele estava bravo, ele tinha recém se convertido, mas ele estava bravo com Deus. Porque a vida dele estava uma bagunça. E aí ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e cortaram a luz da casa dele. E ele falou, o que eu vou fazer na igreja? Minha luz está cortada, eu vou lá fazer o quê? Eles não vão pagar minha conta, Deus não vai fazer, ele vai bravo. E a esposa falou, vamos. Aí a esposa, vale a pena, né? E vai os dois de bicicleta. E vai de bicicleta para o culto. Chegando lá, Deus usa o pastor que está no culto para falar uma palavra diretamente para ele. E naquele momento Deus fala com ele, e ele fala, sou eu esse cara, e ele é visitado pelo poder, e ele é derramado o Espírito Santo sobre a vida dele, e ele volta todo feliz, e essa mulher falando para ele, você viu? Eu falei para você, para a gente no culto. Ele falou, até que foi bom. E ele estava todo feliz. E quando ele chega na casa dele, o que tinha acontecido? A luz ainda estava cortada. Mas ele diz que tinha acendido uma luz dentro do coração dele, que jamais se apagou. Talvez você está passando por problemas na tua vida e você vem buscar soluções. Talvez você está com a luz cortada, a água cortada. Talvez está faltando mantimento na tua casa. Talvez você está passando por situações de saúde, mas Deus quer acender uma luz dentro de nós. Talvez a gente vai voltar, o problema vai estar lá, mas a gente vai estar diferente. A gente vai estar com uma luz interna que Deus acendeu, que homem nenhum pode, que situação nenhum pode. Deus quer acender a luz dentro do nosso coração. Deus quer dizer hoje para você, haja luz no teu coração, haja luz na tua mente, haja luz nos teus pensamentos, haja luz nas tuas emoções, e que todas as trevas vão embora em nome de Jesus. Olha que a palavra de Deus vai dizer em João 1,4,9, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Eu quero hoje ser uma testemunha para dizer, há uma luz que pode transformar a tua vida. Há uma luz que pode dar sentido para o teu coração. Há uma luz que pode colocar ordem na tua existência. Há uma luz que pode revelar todas as coisas que estão perturbadas, que estão um caos dentro do teu coração. E essa luz é a presença de Deus que Ele há de revelar e acender hoje, como no interruptor, no estalar de dedos, e a tua vida ser transformada. Quantos aqui querem essa luz em nome de Jesus? Em nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que eu e você somos chamados a seguir esse Jesus, né? Andar na luz, a ter esse Jesus que é a luz do mundo. Mas que quem segue Jesus não anda em trevas. Quem segue Jesus não anda em trevas. Com a internet, né? Eu brinco com isso porque é verdade. Com a internet, deu voz a falar muita coisa para os pastores que a igreja não gosta. Uma delas é olhar para o lado. Eu sei. Mas quando o pastor gosta, como é que a gente faz, né? Às vezes eu abro mão, às vezes eu peço e tal. Eu gosto, tá? Eu gosto disso. Então, eu vou pedir depois você compartilha lá um meme para me tocar. Falou, olha, isso aqui estava na igreja, ele não gosta muito, né? Outro dia eu estava falando que inventaram um banco, para quem não gosta de olhar para o lado, que é um banco individual, aqueles de madeira, aí você senta sozinho. Mas é um momento que a gente se interage como igreja, né? Então, olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorrisão para ela e fala para ela que quem anda na luz não anda em trevas. Não anda em trevas. A palavra de Deus vai dizer, nesse versículo que a gente leu, quem me segue não andará nas trevas. Queridos, quando eu e você temos a luz de Cristo, quando nós temos a luz que veio ao mundo, a luz que é Jesus, quando nós temos essa luz dentro de nós, a palavra de Deus vai falar que eu e você não podemos andar em trevas. A gente não pode. Aqueles que seguem a luz, você está com o sol na tua frente, você está com a luz do mundo, você está com aquele que resplandece, o sol da justiça, nós estamos com Jesus, e se eu estou seguindo essa luz, não há trevas. Mas sabe, eu vou aprender que talvez com um sonho que Deus me revelou, é que muitas vezes a gente deixa essa luz de lado, e a gente anda em trevas sim. E é isso que Jesus quer falar, que a gente precisa seguir Ele e parar de andar por caminhos escuros. Porque quem tem a luz do mundo não anda em trevas. Quem segue Jesus não anda em trevas. Eu não sei se você já foi do sítio,
ou se você já morou em sítio, foi fazer uma aventura. Mas é interessante que no sítio, a gente pensa assim, né? A gente está tão acostumado com a eletricidade, mas quando você vai para o interior, para o sítio, fazer um acampamento, gente, é um breu, assim, um negócio, que se você não tiver uma luz... Outro dia eu fui acampar com as crianças, e daí acabou o sol, a gente, né, desprovido ali de todo o equipamento dos legendários, que eu vou ter que adquirir de alguma forma, esse trem aí, né? E aí eu cheguei lá e falei, nossa, não tem lanterna, né? Mas vai com o celular, sei lá, dando um jeito lá. Mas na hora que caiu mesmo aquela escuridão, só foi as crianças capotando em pedra, nós caindo, batendo o dedão do pé. Foi um terrível. E o medo de perder uma criança no meio do mato, ali, escuro e tal, a gente não via nada. Então, o único que a gente podia ter era uma lanterninha do celular que a gente seguia, a gente se baseava nela. Ah, então tá lá a barraca. Ah, então está ali. Então era a luz, a gente andava em direção à luz, nós íamos ali em busca daquilo, porque é aquilo que iluminava. Da mesma forma, Deus ele diz que quem olha para Ele, quem anda olhando para Ele, quem tem Ele como referência, quem tem a luz do mundo, não anda em trevas, não vai tropeçar, não vai andar caindo por aí, não vai se perder. E sabe, é interessante pensar que os caminhos escuros, eles são aquilo que muitas vezes nós andamos, que são as coisas escondidas na nossa vida. São os caminhos que a gente vai andando, são caminhos ocultos, caminhos escuros, que ninguém vê aquilo que a gente está fazendo, ninguém vê por onde a gente está passando. É interessante pensar que às vezes a gente opta por esses caminhos, a gente escolhe os caminhos escuros. Nós queremos os caminhos de trevas, nós queremos os caminhos que são realmente escuros, que não têm a presença de Deus, porque ali ninguém verá o que eu estou fazendo. Ali ninguém vai perceber os meus erros, e ali eu vou poder então cometer as minhas práticas escuras, porque ninguém vai ver, ninguém vai esconder, ninguém vai descobrir. É como se a gente tivesse dentro do nosso coração lugares que a gente quer iluminar, mas dentro do porão da nossa alma a gente deixa escuro. Tem uma banda antiga de rock cristão que tem uma música, né, no porão da sua alma. Esqueci o nome agora da banda, mas os mais antigos devem lembrar. A gente gosta de ter aquele quartinho escuro da bagunça, onde a gente não leva a visita, onde a gente não apresenta, porque ali a gente coloca todo tipo de bagunça, de sujeira. A gente deixa apagado, fechado, oculto. Escuridão é coisa oculta. E a gente fecha aquele quartinho. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que nós precisamos andar na luz, na transparência. E Deus, Ele quer te tirar desse caminho escuro, desse lugar de trevas, e colocar a gente no caminho de luz, e trazer luz sobre as áreas da nossa vida, sobre o nosso coração. Nós estamos diante da luz do mundo, mas muitas vezes a gente permite que as trevas façam parte. São pecados, erros e coisas que a gente vai permitir na nossa vida e a gente coloca nos quartinhos escuros da nossa alma. Mas aí a gente vem na igreja, Deus dá um sonho para o pastor falando o seguinte: eu quero acender esse quarto escuro da tua vida, eu quero te tirar desse lugar de trevas, e eu te chamei, e você não pode andar com essas trevas no teu coração. Sabe por que Deus te trouxe nessa noite? Sabe por que Deus fez você se conectar, ou depois assistir agora no YouTube, graças a Deus? É porque Deus quer iluminar coisas na tua vida que você tem permanecido na escuridão, no oculto, e Deus te chamou para trazer para a luz. Deus te chamou para trazer para a luz. Ah, mas é feia, as pessoas, o que elas vão achar? Vão me atirar pedras. A palavra de Deus vai dizer que Ele não condena, mas a gente precisa trazer para a luz. A gente não pode andar por caminhos de trevas. Olha só o que diz João 3,19. Depois do 16, o versículo mais famoso do mundo, porque Deus amou tanto o mundo. Mas depois de ter falado que Ele amou tanto, que Ele ama eu e você, que Ele nos ama, olha o que as pessoas fizeram. A condenação, no versículo 19 e 21. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que eu e você precisamos ir em direção a Deus, deixar com que Ele ilumine as coisas erradas da nossa vida, ilumine os quartos escuros, os pecados, a tal ponto então que a gente não tenha mais trevas, não tenha mais nada oculto, mais nada de segredo, mais nada de pecaminoso, de sujeira, porque Ele vai limpar, Ele vai purificar. Mas às vezes a gente ama as trevas.
A gente rejeita a luz, a gente foge da luz porque a gente tem medo das pessoas verem, do que Deus vai falar, de como é que vai ser esse negócio, então a gente se esconde. A gente esconde o nosso coração, a gente esconde as coisas no porão da nossa alma. E isso acontece. Adão e Eva vão lá, né, come do fruto. Eva come, dá para o Adão. Eles comem, a primeira coisa que eles fazem, eles vão se esconder. Eles vão se esconder. Eles pegam e vão, acho que atrás de um arbusto, eles vão se esconder de Deus. Imagina você. E aí Deus chega e fala: Adão, cadê você, menino? Você acha que Deus não sabia? O Emanuel, ele tem 2 anos, vai fazer 3. E é interessante que esse é um comportamento de quem faz coisa errada. O Emanuel, hoje mesmo, acho que foi hoje, ontem a gente estava comendo um salgadinho, assistindo o filme, daí sobrou uns Cheetos lá. Eu gosto de salgadinho, como é que fala? Essas junk food, né? Que é comida de bobagem, assim. E daí sobrou um pouquinho, aí de manhã ele pegou aquele salgadinho, mas olha só a inocência de uma criança, ele pega o salgadinho, vai debaixo de uma mesa vazada, sem toalha. Aquele barulho, e ele debaixo da mesa assim, nossa, tô comendo salgadinho. Tipo, eu e a mãe não sabia o que ele estava fazendo. Não, estava escondido. Tem um vídeo que eu coloquei lá no Instagram, dele furtando calabresa. Você veja lá, ele tá lá, aí ele vai atrás da bancada, pequenininho. Aí, de repente, eu tô assim no sofá, eu só vejo uma mão assim no prato, pegando uma calabresa e correndo. Como se o pai não visse o que o filho está fazendo de errado. E aí, às vezes, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo as coisas erradas debaixo da mesa, falando assim, não, Deus não sabe. Ninguém sabe. Isso aqui está escondidinho. E aí Deus fala o seguinte, está escondidinho nada. Você está apagado. Você está andando em trevas e eu quero te iluminar. Queridos, a gente pode esconder de todo mundo, da esposa, do pastor, do marido, dos filhos, do patrão, mas de Deus você não está escondendo. E Deus, Ele quer iluminar, Ele quer dar caminhos de luz, caminhos que a gente possa andar na luz de Deus. Eu lembro do pecado de Acã. Deus tinha falado para Israel, para ele não pegar nada dos despojos que eles iam conquistar as cidades. Então ele pega ali e dá esse aviso para o povo, mas Acã ele pega e fala assim, ninguém vai saber se eu pegar. Como assim eu não vou poder pegar nada? Então ele pega umas barras de prata ali, de ouro, de prata, se não me engano, uma capa, e aí ele vai na sua tenda e ele enterra. Ele fala, ninguém vai achar, está na minha tenda. Está debaixo da minha tenda, está enterrado, ninguém sabe. Aí eles vão para uma guerra e aí Israel perde. E aí Josué vai falar, Deus, o que aconteceu? O Senhor prometeu que a gente ia vencer. O Senhor prometeu que o Senhor ia dar para a gente, que a gente ia conquistar, que ia dar tudo certo. Por que a gente perdeu a batalha? Ele fala, porque alguém pegou. E está escondido. Daí eles fazem lá um paredão e Deus começa a revelar. E Deus começa a revelar, e Deus começa a trazer a luz até que vem a família de Acã. E Deus traz à luz aquilo que estava enterrado, em oculto, que talvez ninguém ia saber. E sabe o que Deus quer fazer? Deus vai revelar. Talvez essa oração, você veio aqui, e Deus quer que a gente ore, que a gente peça, Deus, traz à luz aquilo que está em oculto. Meu Deus, não faz isso não, pastor. Fazemos. Porque Deus quer te acender. Porque Deus quer curar. Porque Deus quer perdoar. Porque Deus, Ele quer tratar. Mas a gente não pode esconder. De Deus a gente não está escondendo. E talvez você está aqui hoje, eu estou te falando isso em amor. Porque eu sonhei. E tem coisas de trevas no teu coração, escuras, que você precisa trazer para a luz. Muita gente tem se apagado porque tem amado as trevas, tem amado o pecado. Não é errado a gente pecar, a gente peca. O errado é a gente enterrar e esconder. Olha só o que diz a palavra em 1 João 1, do 5 ao 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando eu ando na luz, eu ando no perdão.
eu ando na graça, eu ando na bênção de Deus, eu ando na misericórdia de Deus. Mas se eu digo que eu amo a Deus, que eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou em trevas, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: você é mentiroso. Deus quer que a gente hoje traga a luz, queridos. Que a gente confesse, que a gente abra o nosso coração. É lógico que Deus não quer fazer como alguns dizem, né, que no céu vai ter um telão desse jeito, a gente vai passar a vida, né, e as coisas que a gente faz, talvez Ele faça isso. Não sei se Deus vai ser dessa forma, eu acho que não. Não é isso que Deus está falando, mas talvez é confessar primeiro para Deus e abandonar. Talvez é confessar para alguém da tua família, talvez é procurar um líder e desenterrar coisas. Pessoas que vão te ajudar e vão falar: olha, eu também não te condeno, vamos procurar a graça de Deus. Eu estava essa semana na rádio, a gente foi falar sobre um tema lá que convidaram eu e assim, e aí o André falou para mim: nossa, cara, você foi corajoso lá, porque você abriu, né, o jogo, falou bastante coisa, bastante verdade lá da tua vida, parabéns, né, estava compartilhando comigo, meu amigo. E eu falei: cara, eu não tenho reputação a defender. Qual é a minha reputação? A reputação é de Cristo. Deixa eu te dizer, você não tem reputação para defender. A reputação é de Jesus. É o nome dele. Ele é a luz, é ele a glória. E nós precisamos então andar nessa luz. E a palavra de Deus está chamando, a gente precisa andar. E quando a gente anda, a gente é guiado, a gente cresce em direção a Jesus, a gente é trabalhado, a gente é perdoado. Eu tenho uma suculenta lá em casa, né? As mulheres gostam de suculenta lá. Eu tenho uma suculenta num potinho que está em cima da estante, assim, em cima da TV, e aqui do lado é a janela. É interessante que a suculenta é uma das poucas plantas que sobrevivem, lembra que eu falei da planta semana passada? A planta sobrevive porque ela dura muito tempo sem água, né? E daí ela está lá, só que é interessante que ela cresceu assim, ó, porque a janela está desse lado, o sol está desse lado. Ela cresce buscando, ela está na direção da luz. E da mesma forma eu e você. Deus quer que a gente ande, a gente cresça na direção da luz. E quando eu e você andamos na luz, quando nós temos Jesus, Deus acende algo no nosso coração chamado comunhão. Olha só o que o texto de 1 João vai dizer. Quando nós estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Sabe o que tem acontecido? Tem muito crente, muita gente que fala que é de Deus. Eu sou de Deus, Deus é a luz do mundo e tal, e tal. Aí fala: mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso de comunhão com os irmãos. Eu não preciso de ninguém. Eu até vou, mas não preciso me relacionar. Ou eu não preciso frequentar, eu não preciso participar de uma comunidade. A verdade é que essa pessoa está na escuridão, ela está em trevas. Porque quando eu e você temos luz, nós vivemos e mantemos a comunhão. Por isso que a gente vem, porque a gente mantém, a gente está na luz, a gente quer ter comunhão uns com os outros. Por isso que a igreja ela é importante. Eu amo defender a igreja, porque a igreja é a característica de que revela que a gente quer andar na luz. Por isso que eu falo que Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer acender o nosso coração. Ele não quer apagar, Ele quer acender. E você está aqui porque talvez Deus te moveu, talvez não, Deus te moveu aqui porque Ele quer fazer isso. E sabe, uma das primeiras características de quando as trevas começam a tomar conta e quando a gente começa a andar na escuridão, quando a gente vai deixando a luz de lado, Jesus de lado, as coisas de Deus de lado, a gente começa a se isolar. E a primeira coisa que a gente para de fazer é ir no culto. Porque a gente não quer ter comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, cuidado. Cuidado com esses sentimentos, cuidado com esses pensamentos, porque eles não vêm de Deus. E Deus quer que a gente ande na luz, que a gente tenha comunhão, que a gente viva em comunidade e que a gente possa experimentar da graça e da bênção dele, porque isolamento, estar sozinho não vem de Deus. Deus é um Deus de comunhão, de comunidade, de estarmos juntos. E a última lição que eu aprendo com esse texto, que a palavra de Deus vai nos ensinar, que quando eu ando na luz, quando eu tenho Jesus como a luz do mundo, eu me torno luz. Olha que coisa linda. Vira para a pessoa do teu lado, agora sim vejo uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa... Não é que ela brilha que nem o Neymar, é que ela tem Jesus. A luz que nós carregamos não é nossa. A luz que nós temos não é nossa. Por isso que Jesus vai falar: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E como luz, vocês não podem perder o propósito de colocar debaixo de uma cama. Você não pode esconder a luz, você não pode cobrir dentro de um cesto. Tem uma música infantil, né, bem antiga, que vai dizer, né? Minha pequena luz
vou deixar brilhar. Escondida num cesto, não vou deixar brilhar. Satanás não apagará. Vou deixar brilhar. E sabe, às vezes a gente está se apagando e a gente está como no meu sonho, meia fase, apagado. É porque a gente fala, Jesus é a luz do mundo, e Deus fala para você, você é a luz do mundo. Aí a gente pega essa luz e a gente esconde ela. Debaixo de um cesto, debaixo de uma cama. E a gente então não brilha, porque esse é o propósito. E quando Jesus fala esse texto aqui em Mateus 5, 14, 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A palavra de Deus está dizendo, quando Jesus está falando aqui, olha, o sal e a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando, esse é o propósito de vocês, o sal tem que dar sabor, tem que conservar, e a luz tem que iluminar. Porque se o sal perde o sabor, não serve, se a luz está debaixo da cama, não serve. E Deus está falando o seguinte, olha, o propósito da nossa vida é brilhar, é refletir a glória de Deus, é iluminar as pessoas, é realmente ser referência, para que isso glorifique a Deus. É isso que a palavra já está dizendo, glorifiquem o Pai que está nos céus. É para as pessoas olharem para mim, para você, e falavam, uau, essa pessoa é diferente. Mas às vezes a gente está em trevas, na escuridão, e aí eles olham para nós e não vê nada de diferente, vê as mesmas obras. E Deus quer acender para que a gente possa participar e a gente possa fazer parte, porque nós não podemos esconder a Jesus que está em nós. A luz que está em nós, que é Jesus, a gente não pode esconder. A gente não pode omitir, a gente não pode colocar isso debaixo, a gente não pode chegar no nosso trabalho e ser aquele cristão secreto, 007. A gente não pode não orar, não fazer as coisas que Deus nos chamou, de falar do amor de Deus, porque quando eu faço isso eu perco o propósito, eu fico na escuridão. Mas se eu tenho a luz do mundo, eu tenho que brilhar, e Jesus está falando, olha, você é a luz, você não pode andar por caminhos de trevas, você tem que brilhar para glorificar a Deus. Lá no... Interessante que a gente vai toda semana para o SEASA, tem bastante testemunhos de lá, né? Porque é um ambiente inóspito, né? É um ambiente de uso de droga, de pessoas assim muito difíceis. E lá a gente sempre tenta ser a diferença. Então a gente varre o lugar que a gente faz o nosso trabalho, a gente ora com as pessoas, a gente fala do amor de Deus, porque a gente quer realmente ser diferente. Foi muito interessante que outro dia foram comprar uma caixa de banana para o projeto. E eles foram buscar lá no fornecedor, tá, e foram, andaram, tá, pegaram. Aí o cara vem com a caixa de banana, e ele fala, e a gente fala assim, tá, e quanto que é? Não, não é nada. Eu falei, não, como assim? Não, só um muito obrigado, Deus abençoe, tá pago. Eu falei, nossa, mas que bênção. O pessoal falou, obrigado e tal. Mas, né, por quê? Eu falei assim, não, a gente falou, você está abençoando um projeto da igreja, obrigado. Eu falei, não, eu conheço. Faz tempo que eu observo vocês, e vocês são diferentes. A gente vê vocês fazendo o trabalho. Faz tempo que eu observo vocês. Sabe, queridos, a gente foi chamado para ser luz. E quando a luz está num lugar de trevas, onde há droga, onde há tráfico, onde há prostituição, as pessoas olham e falam, ali tem luz, ali tem algo diferente. As pessoas vão lá, às vezes, outro dia a gente, acho que internou um cara, né, André? Antigamente lá teve um cara que apareceu lá, a gente procurou internar, porque a gente começa a ser luz onde a gente está. E Deus está chamando eu e você para a gente ser luz, Ele quer acender o nosso coração, sabe para quê? Para a gente andar na luz, para a gente não ter trevas, mas por onde a gente anda, onde a gente está, a gente é a presença de Deus. Pai, você é a presença de Deus na tua casa, você é a luz para os teus filhos, você é a luz para a tua esposa. Filho, você é a luz para os teus amigos, para os teus pais, para os teus avós. Esposa, você é a luz para as tuas vizinhas, para as tuas amigas, para o teu esposo, para os teus filhos. Nós somos a luz do mundo, que fomos chamados para brilhar para a glória de Deus. Luzeiros desse mundo que glorificam a Deus. Deus está chamando a gente para sermos luz aonde a gente está. Ser luz. Mas às vezes a gente está apagado. Às vezes a gente não consegue ser luz, porque a gente está longe da presença de Deus, a gente não tem
Deus não está aqui, Deus está aqui. E Deus, Ele quer iluminar aqui dentro. Deus quer iluminar aqui, colocar ordem. E Ele quer iluminar os teus caminhos. Ele quer trazer luz para onde a gente está andando. E Ele quer agora fazer com que eu e você sejamos luz aonde a gente esteja. A gente seja diferença. A palavra de Deus diz em Filipenses, um texto muito bacana. Se a equipe de louvor quiser vir subindo. Em Filipenses 2, 14, 15, diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Jesus está falando o seguinte: olha, onde vocês estão, vocês são a luz, vocês são os luzeiros do mundo. Você é o luzeiro do mundo no teu trabalho. É onde as pessoas vão procurar e falar assim: olha, eu quero que você ore por mim. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer essa paz que você tem, essa alegria que você tem. Mas às vezes você chega e fala assim: pastor, mas eu não tenho. E Deus quer te acender hoje. Deus quer iluminar o teu coração. Deus quer trazer luz para dentro da nossa vida, luz para os nossos caminhos. Porque a palavra de Deus vai dizer, em João 8, 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Jesus quer trazer luz de vida para o teu coração. Aquele sonho, querido, não é para gerar nenhum tipo de sentimento ruim. Porque quando a gente anda na luz, a palavra de Deus vai dizer que a gente tem perdão, que a gente tem vida, que a gente tem a presença de Deus, que Ele ilumina os nossos caminhos. Nessa noite, eu acredito que você tem uma escolha. Você pode sair daqui aceso, ou você pode continuar andando por caminhos escuros. E quando eu falo caminhos escuros, entenda, gente, é um caminho sem Deus. Um caminho onde a gente tropeça, que é um caos, que é uma bagunça, que a gente cai, não sabe onde a gente caiu, não sabe para onde a gente vai. Jesus hoje quer falar: haja luz. Só isso, pastor? Só isso. Eu quero que aquele sonho hoje se transforme nos luzeiros desse mundo. A gente não precisa andar apagado. A gente não precisa andar escuro, em trevas, porque aquele que segue Jesus anda na luz, tem vida. Às vezes a gente se afasta dela. Talvez como os fariseus, às vezes a gente acha, mas na verdade a gente consegue ver todo mundo escuro, mas a gente não consegue ver a escuridão que está aqui dentro. Às vezes a gente fala assim: nossa, meu marido precisava escutar essa palavra. Mas eu estou falando o seguinte: não, mas eu quero acender você, não teu marido, não teu filho, eu quero acender você. Como ele fala para aquelas pessoas que queriam apedrejar e não conseguiam ver que elas precisavam de luz, elas precisavam de Jesus. Elas não precisavam da lei, da prática, elas precisavam de Cristo dentro delas. Quero convidar você a ficar de pé.